Olá, alunos e alunas matriculados na disciplina de Bioestatística. Sou o professor Ricardo e estou passando para dar as instruções para a execução da atividade mapa. A nossa atividade mapa, veja que você precisa fazer a leitura das instruções iniciais, ok? Vamos já direto para a contextualização. Vamos admitir, por hipótese, que você decida participar de um processo seletivo para o quadro de funcionários de uma multinacional, né? Esse processo seletivo ele vai ser constituído de duas etapas, sendo a primeira delas a resolução de uma prova escritas, com questões envolvendo bioestatística e epidemiologia, né, que é a nossa disciplina, e a segunda vai ser uma entrevista com os gestores da multinacional, né? E essa entrevista vai ser feita por aqueles que foram aprovados na primeira fase. Então, você vai imaginar que na data de hoje você está fazendo a primeira etapa desse processo seletivo, ou seja, que você precisa resolver as questões de bioestatística, tá? Então, observe que a atividade ela vai conter 5 questões, tá, envolvendo bioestatística e epidemiologia. Não vou fazer a leitura de todas, mas eu vou deixar a ideia geral do que você precisa fazer. Veja, a primeira questão, ela faz uma contextualização sobre o tromboembolismo, ok? Então, fala aqui uma situação problema, ok? E aí pede para você considerar um estudo hipotético que tenha sido desenvolvido com 600 mulheres, tá? E esse estudo avaliou a associação entre o tromboembolismo e o tipo sanguíneo. Então, nós tivemos 165 participantes, né? E com relação a esse total de indivíduos participantes, o sangue do tipo A foi o mais comum, ok? Seguido, então, do tipo B, do tipo O, melhor, e depois do tipo B, ok? Então, entre os pacientes sem o tromboembolismo, nós tivemos 210, sendo que 153 era do tipo A e 57 do item B. Então, os dados estão resumidos nessa tabela aqui, tá? Na tabela que é apresentado aqui no final do exercício. Então, com base nas informações que foram dadas nessa contextualização, você vai preencher essa tabela, né? Lembra que nós temos o tipo sanguíneo A, o B, o AB e o O. E aí eu tenho os indivíduos que estão doentes, né? Estão com o tromboembolismo e o que estão sadias. E aí você precisa completar essa tabela. Então, essa é a primeira questão, ok? Já a segunda questão, ela vai falar sobre uma dieta cetogênica, ok? E aí é colocado uma situação problema para que vocês possam desenvolver também. Então, para avaliar o efeito dessa dieta cetogênica na saúde, pesquisadores do Centro de Nutrição, Exercício e Metabolismo de uma universidade acompanharam 48 adultos saudáveis por 12 semanas. E o quadro a seguir apresenta os resultados da redução de massa corporal em quilograma desses indivíduos, tá? Então, para a segunda questão da atividade mapa, você precisa desenvolver 2 itens, tá? O primeiro deles é o seguinte. Então, para esse conjunto de dados, você tem o conjunto de dados para homens e para mulheres, né? São 2 conjuntos distintos. Então, para esse conjunto de dados, você vai determinar a média, a moda, a mediana, o desvio padrão e o coeficiente de variação para cada sexo. Então, você vai determinar todas essas medidas para os homens e todas essas medidas para as mulheres, ok? E aí, para o caso da determinação do desvio padrão, vocês vão utilizar os valores das variâncias que eu já dei calculado. Vocês não precisam calcular, ok? É só utilizar a definição de desvio padrão e calcular o valor. Então, eu dei a variância dos homens e a variância, né, da massa, da massa dos homens e das mulheres, né, da perda de massa de homens e de mulheres. São apresentadas ali. E a letra B, você vai comparar essas medidas estatísticas descritivas entre os grupos, ok? Então, você vai escrever um breve texto efetuando a comparação entre essas medidas. Assim, nós passamos agora para a questão 3. A questão 3, ela apresenta uma situação problema, ok? Que vai falar
sobre a ligação, né, existente entre a asma e o risco de apneia obstrutiva do sono, ok? E aí, essa questão, ela traz a seguinte fala de um pesquisador. Ó. O pesquisador, em um congresso, ele disse assim, ó, em nosso estudo foi recrutada uma amostra aleatória de funcionários da nossa rede de hospitais, que é a população de origem, e 20 estavam aptos a participar do estudo e aceitaram participar, né? Então, nós temos, no caso agora, a população de estudo. No relatório final, relatamos que a asma aumenta o risco de desenvolvimento da apneia obstrutiva do sono, a AOS, na população de estudo, pois a média do risco relativo, RR, foi igual a 1,5. Além disso, para se levar em conta o erro amostral, em virtude do recrutamento de apenas um subgrupo da população de interesse, calculamos o intervalo de confiança com 95%, tá? Em torno da estimativa, que vocês poderão consultar no trabalho escrito. Muito bem, isso é a fala que ele fez. Agora, o que é solicitado? Considerando que as informações contidas na fala do pesquisador e assumindo que os dados seguem distribuição normal, construa com 95% de confiança o intervalo de confiança que contém o valor médio do risco relativo populacional. Para tal, você vai considerar que a variância amostral é de 0,09, veja que foi dado variância, e considere o valor T crítico para 0,05, né, ou 5%, como sendo igual a 2,0930. Você precisa apresentar os cálculos. Então, aqui é uma atividade de construção de intervalo de confiança, ok? E como nós temos uma amostra com um número reduzido, né, menor que 30, 20 indivíduos, nós temos que fazer uso da tabela T de Student. E aí, para vocês não precisarem ficar sofrendo, procurando os valores, já foi dado aqui qual é o valor que você vai utilizar, tá? É esse valor que está aparecendo aí na sua atividade. É bem tranquilo. Quarto exercício. O secretário de saúde da sua cidade pediu para que você avaliasse 2 comunidades com epidemia de dengue, né? Aí ele coloca 2 situações, duas situações, né? São 2 bairros, o bairro A com ruas pavimentadas, saneamento básico, bairro A, rua não pavimentada, saneamento básico precário, moradia simples e muitas delas de madeira. Então, e ainda a população apresenta baixo nível de instrução e resistente às recomendações de vigilância. Já no bairro B, a maioria vive em casas de alvenaria, de médio e alto padrão, há muitos terrenos vazios e difícil acesso para buscar os focos lá do Aedes aegypti. Então, o quadro a seguir apresenta os indicadores de saúde nesses 2 bairros, tá? Esses dados são dados fictícios. Eu tenho aqui, ó, os valores, à minha esquerda, do número de casos de dengue, né, para o bairro A e para o bairro B. Eu tenho também uma coluna de incidência e a outra coluna de incidência para os 2 bairros A e B. Né? Então, assumindo que todo o planejamento de saúde começa com o levantamento epidemiológico da situação, você vai responder 2 itens para essa quarta questão. O primeiro é calcular a taxa de prevalência da doença percentual nos bairros A e B. Ok? Então, você vai considerar esse cálculo envolvendo todo o período que está aqui, ok? Então, fiquem atentos aos valores que aparecem e a população de cada bairro. Item B, considerando os resultados encontrados no item A, você vai dizer, né, você vai citar qual dos bairros teria prioridade numa abordagem inicial para possíveis medidas a serem propostas no bairro, né? E você vai justificar a sua escolha com base no cálculo da taxa de prevalência. Então, é só fazer a leitura, né, da unidade referente à taxa de prevalência, verifique como faz o cálculo, e aí esses números que vocês encontrarem vão dar informações sobre que tipo de medidas, né, podem ser tomadas e qual vai ter prioridade, ok? E aí, para finalizar, é apresentado aqui uma situação, problema que diz assim, ó, nas últimas décadas, a mortalidade por doença diarreica infantil diminuiu significativamente no Brasil
refletindo melhorias nos indicadores socioeconômicos, demográficos e de saúde. Entre os fatores associados à redução estão o acesso ao saneamento básico, nutrição infantil, vacinação e outras coisas, ok? Então, um estudo publicado em 2009 por esses dois autores, ok, no Jornal de Pediatria, analisou a tendência de mortalidade por diarreia entre menores de 5 anos no município de Osasco, entre os anos de 1980 e 2000. Então, a tabela mostra essas taxas de mortalidade por diarreia em crianças menores que 5 anos, ok? E também os valores dos riscos relativos e o intervalo de confiança segundo os distritos desse município e período. Então, observe, essa tabela, ela foi, de fato, buscada ali no artigo publicado por esses dois autores, ok? Então, nós temos aqui as diferentes regiões, né, os distritos do município de Osasco, e nós temos os valores de taxa de mortalidade e o risco relativo, ok? E o intervalo de confiança construído com 95% de probabilidade de acerto, ok? Então, eu tenho os dados de 91 a 95 e de 96 ao ano 2000, ok? Então, todos esses asteriscos que aparecem na tabela estão referenciados aqui embaixo, ok? Então, veja que essa tabela foi retirada desse artigo, ok? Agora, com base nessas informações, você precisa responder a outros dois itens. Primeiro, definir o que é risco relativo e explicar explique o seu cálculo e qual que é seu significado, ok? Procure a definição no livro-texto, escreva a definição, explique o procedimento do cálculo e o que ele significa. Depois, considerando o período de 91 a 95, né, o lado esquerdo da tabela, interprete o que você observou nos resultados do risco relativo apresentados na tabela. Então, o que você pode concluir sobre os valores de risco relativo que estão aqui, né? Qual é a sua interpretação, tá certo? Também é algo bastante simples de ser desenvolvido, ok? Os enunciados parecem grandes, e de fato são, mas as respostas são tranquilas, ok? Então, lembrem de seguir as orientações que foram dadas aqui para o desenvolvimento da atividade, ok? Siga rigorosamente essas instruções. Uma vez enviada, essa atividade não tem mais como retornar, ok? Então, eu paro aqui a explicação, espero que eu tenha contribuído e nos vemos nas nossas aulas ao vivo. Até lá!